O nosso tema de hoje é muito interessante, gente. Ele é muito sério e muito atual. Eu vou responder e-mails de Pedro Paulo de Oliveira, de Feira de Santana, na Bahia. Rodrigo Cavalcante, de Juazeiro do Norte do Ceará. Toninho Leme, de Araçatuba, em São Paulo. Pedro Lima, de Sorocaba, em São Paulo. Querência de Oliveira Neves, de São Paulo, capital. Mariano de Oliveira Neves também, olha que interessante, de Ouro Preto, em Minas Gerais. Acho que vai ver, são parentes, um deve ter conversado com o outro. Eleodora Atinori, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Vitor Martins, de Camaçari, na Bahia. João Alberto Brigante, de Betim, em Minas Gerais. Márcia Cristina Silveira, de Campinas, São Paulo. Zenildo Braga, de São José dos Campos. E olha, gente, muitas mensagens se referindo ao mesmo tema. Olha aqui, gente, as perguntas, algumas delas, né? Professor, não dá mais para acreditar nada que os jornais e revistas publicam. É mentira sobre mentira. Olha outro. Professor, por que os jornais, as revistas, só publicam o que interessa a eles e aos seus redatores? Eles não dão mais notícias, eles dão a opinião deles. Olha agora, professor, parei de assinar jornais, não aguento mais. Olha só. Outro dia, professor, um dono de jornal da cidade em que moro, no interior, reclamou que os assinantes estão desaparecendo por causa da internet. Minha opinião é que não é por causa da internet, mas pela baixa qualidade das matérias e pela forma distorcida que são publicadas, visando interesses pessoais e de grupos. Gente, e assim por diante, são dezenas de pessoas dizendo que deixaram de ler jornal, deixaram de ler revistas, de assinar revistas, de assistir muitos telejornais, porque eles falam, professor, tá na cara, como disse um, né? Tá na cara que eles estão veiculando notícias por interesse próprio. E assim, gente, são dezenas. Quer dizer, o que está acontecendo? E o tema de hoje é as notícias e o que querem que pensemos. Vocês vão ver, interessante, gente, um livro, não é, de um filósofo suíço radicado na Inglaterra, na Grã-Bretanha, né, em Londres, chamado Alain de Botton, né, onde ele escreve assim, um livro, As Notícias. Nós vamos discutir um pouco mais sobre isso. E é muito preocupante o descrédito que os meios de comunicação oficiais, vamos chamar assim, jornais, revistas, a imprensa em geral, está tendo hoje. Está certo que o crescimento, né, das redes sociais, né, em geral, né, do WhatsApp, Facebook, o próprio YouTube, e-mails, enfim, todas, né, as redes sociais em geral e a própria internet, ela está colocando em xeque muitas notícias, né, que são colocadas no noticiário pelos meios oficiais de comunicação, né? E às vezes fica difícil de a gente acreditar em quem que a gente vai acreditar, nisso ou naquilo, né? E outra coisa que muitos me disseram, quer dizer, jornalistas hoje muito mal formados, né? Jornalistas hoje com uma cultura muito pequena, né? Muito baixa, quer dizer, uma erudição muito baixa, né? Então isso tudo faz com que a gente esteja vivendo um momento muito complicado, né, no noticiário oficial em geral, nas empresas de comunicação em geral, né, os jornais principalmente. Então vamos ver um pouco mais em seguida sobre esse tormentoso tema. Nós estamos discutindo aqui o tema as notícias e o que querem que pensemos. Eu fiz esse programa, né, e
esse texto em função do que está acontecendo, né, gente? Você veja, por exemplo, a história lá do Donald Trump, né? Independentemente de ser ele quem seja, sem nenhum juízo de valor. Mas vejam, por exemplo, a guerra, né, entre ele e a imprensa, ele falando diretamente, né, com o público pelas redes sociais, uma tensão muito grande. Mas não é só ele. A gente está vendo isso acontecer em vários lugares do mundo. E não só com políticos. Nós estamos vendo, por exemplo, eu que trabalho com empresa, gente, eu estou vendo as empresas fazendo programas cada vez mais sérios que eles chamam, olha, é bom a imprensa saber isso, de bypassar a imprensa. Ou seja, nós temos que nos comunicar diretamente com o nosso consumidor, porque não dá para confiar o que sai na imprensa. Isso, eu estou fazendo este programa chamando atenção, né, como professor, para que a imprensa, os meios de comunicação, oficiais, etc., tenham cuidado, né, porque estão colocando em jogo, às vezes, o seu futuro, né, quer dizer, a sua credibilidade. Então, vejam aqui o texto para vocês lerem, se aprofundarem, discutirem. No mundo, ou então o título é As Notícias e o que Querem que Pensemos. Olha, no mundo aldeia como que vivemos, onde somos bombardeados por informações de todos os tipos e de todos os lados e por todos os meios, é preciso tomar cuidado para não sermos meros consumidores de notícias, sem fazermos uma análise crítica da veracidade, das fontes, da origem e mesmo dos interesses de quem está escrevendo e mesmo das empresas por detrás das notícias. Mais do que nunca é preciso ter uma consciência crítica e não ingênua, pois poderemos ser manipulados pelas notícias e formarmos um juízo falso sobre fatos e pessoas. Em seu livro, entre aspas, Notícias, Manual do Usuário, editora Intrínseca aqui do Brasil, de 2015, o aclamado escritor e filósofo suíço Alain de Botton se vale de 25 histórias típicas do noticiário, como um desastre de avião, um homicídio, um escândalo político e uma entrevista com uma celebridade para construir sua análise inteligente e profunda sobre a influência do noticiário em nossas vidas. Já no prefácio do livro ele escreve, olha, entre aspas agora, o objetivo do noticiário é nos mostrar tudo aquilo que ele próprio, quando ele fala noticiário, ele quer dizer rádio, jornal, televisão, revista, né? As notícias oficiais, o noticiário considerado oficial, né? O objetivo do noticiário é nos mostrar tudo aquilo que ele próprio considera mais inusitado e importante no mundo. Nevascas nos trópicos, o filho ilegítimo de um presidente, gêmeos siameses. Mas apesar dessa insistente busca pela anomalia, se há algo que o noticiário habilmente evita focalizar, é a si mesmo, não é? E a posição predominante que passou a ocupar em nossas vidas. Agora ele mesmo abre aspas dentro do texto dele. Metade da humanidade é hipnotizada todos os dias pelo noticiário, fecha aspas. Aspas dele. É uma manchete que tem pouca chance de algum dia ser noticiada por empresas que, em geral, se dedicam a relatar o que consideram digno de nota, fora do comum, corrupto e chocante. De Botton afirma ainda que, olha que interessante, o filósofo Hegel já dizia que as sociedades se modernizam quando o noticiário passa a ocupar o lugar da religião como principal fonte de orientação e como referência de autoridade. Hoje em dia, nas economias desenvolvidas, ainda ele falando, ele alcançou o noticiário, né, uma posição de poder no mínimo equivalente à que outrora era desfrutada pelas crenças.
No entanto, continua, o noticiário não se limita a seguir uma programação quase religiosa. Ele também exige ser encarado como uma parte da mesma expectativa deferente que um dia alimentou nossa fé. Por meio dele, também esperamos ter revelações, aprender o que é certo e o que é errado, conferir sentido ao sofrimento e entender como funciona a lógica da vida. E aquele que se recusa a participar dos rituais também pode sofrer acusações de heresia. Fecha aspas. Olha que interessante, gente. Antes não era a religião que dizia, né, o que é certo, o que é errado. Não, agora a imprensa, ela se arvora a dizer o que é certo, o que é errado, as notícias, né, qual o sofrimento. E se você não acredita, se você vai contra, você é herege, você é um desatualizado, você, sei lá, bota um rótulo em você. Então, rapidinho, a confirmação dessa afirmação do autor é que as críticas de jornalistas ao livro foram pesadas e implacáveis. Porém, críticos literários isentos afirmaram que de Botton elaborou o manual definitivo da nossa era viciada em notícias, que trará calma, entendimento e um parâmetro de sanidade para as nossas interações diárias e às vezes feitas a toda hora com a máquina de notícias. Raramente pensamos no impacto que as notícias têm nas nossas vidas, ele disse. A verdade é que precisamos, agora estou eu dizendo, urgentemente voltar a pensar por nós mesmos. Nesta semana, eu termino aqui, gostaria que você refletisse se você não está sendo catequizado pelas notícias que recebe sem fazer uma análise crítica. Sugiro que você questione, será verdade? Quem escreveu? Qual a formação de quem escreveu? Devo confiar nessa fonte? Quais os possíveis interesses envolvidos nessa notícia? O que eu penso sobre isso? Tenho opinião formada? Qual a importância dessa notícia para a minha vida pessoal e profissional e etc. E eu termino, como sempre, com Pense Nisso. Sucesso. Vamos ver um pouco mais em seguida. Estamos de volta ao nosso Motivação e Sucesso com o professor Marins e o nosso tormentoso tema de hoje, que é as notícias e o que querem que pensemos. Né? Se vocês pensarem bem, essa citação de Hegel, né, de que o noticiário, né, se arvora a tomar o lugar das religiões, realmente, quer dizer, eles é que dizem o que é certo, o que é errado, qual é o sentido do sofrimento, os absurdos, o que é absurdo, o que é normal, quer dizer, e a gente começa a entrar, né, isso que está... o pessoal está se agastando, né? As pessoas que eu digo, as pessoas em geral, a gente discute isso em sala de aula, a gente discute nas empresas, né? As pessoas falam, mas será que tudo isso é verdade? Quer dizer, quem escreveu? Quer dizer, a pessoa, será que o povo está pensando isso? E eu me lembro uma vez que o presidente Fernando Henrique Cardoso, eu assisti ele falar isso, né? O ex-presidente, né, Fernando Henrique, perguntaram a ele, porque deixa eu contar uma coisa para vocês, o secretário, eu vou explicar o contexto para vocês entenderem. O secretário da Justiça dos Estados Unidos, o governo, se não me engano, Reagan, ele é o ministro da Justiça. Quando perguntaram a ele uma coisa, ele falou, não estou sabendo. Ele falou, mas o senhor não lê jornais? Ele falou, não, eu não leio jornais. Mas o senhor não lê jornal? Ele falou, não, eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho que ver o que eu penso em função das coisas que estão acontecendo no governo. Eu não tenho que ver o que pensa um jornalista, o que pensa outra pessoa. Então, eu não leio jornal. Aquilo foi um escândalo. E eu me lembro que perguntaram para o ex-presidente Fernando Henrique, o senhor lê jornais? Ele falou, leio toda manhã. Mas por que o senhor lê? Ele falou, eu leio para saber o que eu penso. Aí todo mundo fala, né? Eu estava assistindo, para saber o que eu penso, ele falou, porque eu leio jornais assim, o presidente pensa isso, o presidente pensa aquilo, ele vai fazer, eu tenho que saber o que eu penso, e o que eu penso está escrito no jornal, não é o que eu penso. Então, é meio assim, entenderam? Quer dizer, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Eu me lembro uma vez, eu estava no aeroporto do Santos Dumont, o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e na minha frente, dois senhores ingleses, aquele jeito que parece que ele ia para os trópicos, né? Que ele vê com aquele slack, aquela coisa,
né, aquele traje assim que inglês usava para ir para a África, né, com um chapéu de palha, muito bonito os dois, aparentemente dois solteirões, assim, muito bem resolvidos, né, dois amigos mesmo, e eles brincavam um com o outro, conversavam, e quando eles subiram no avião, naquela época dava, imagina, naquela época mesmo, a aeromoça, a comissária, dava um jornal do dia para cada um, né? Se era a ponte aérea do Rio para São Paulo, era um jornal de São Paulo, né? E às vezes vice-versa, quem ia de São Paulo para o Rio já dava um jornal do Rio para a pessoa ir lendo. E ele, a hora que os dois chegaram, a aeromoça foi dar o jornal, ela falou, eles falaram assim, os dois, não, obrigado, nós não lemos jornais, nós somos pessoas felizes, não é? Falaram isso em inglês e entraram. Como eles falaram em inglês, eu falei para a moça, você entendeu o que eles falaram? Ele falou, não entendi direito, falou em inglês. E daí eu disse, eles falaram que não leem jornal porque são pessoas felizes. Deixa eu ver a manchete. E a manchete era assim, crime, bárbaro, não sei onde, pegando fogo, né? Um muro caiu não sei onde, mataram não sei quem. Ele falou, tá vendo, eles não leem jornal. Porque... daí vem a pergunta, mas então eu vou viver alienado? A pergunta que hoje se faz é, alienado do quê? Se você hoje tem meios, né, que você confia para obter informações, será que... Como é que, então, o que eu estou colocando é o que em Portugal nós tivemos uma vez uma discussão sobre a imprensa sendo colocada em questão, né, em xeque. Exatamente por causa disso, quer dizer... Então, a própria imprensa, ela está rediscutindo como é que faz, o que vale a pena. Então, me lembro que tinha jornal que a gente falava, né, que se a gente espremer o jornal sai sangue, né, aquela coisa assim. Quer dizer, como é que está? Será que o mundo mudou? E será que a imprensa mudou? Será que a imprensa está no século XXI? Né, o noticiário em geral, a imprensa escrita, falada, televisada, está no século XXI ou está ainda? Então, essa é a discussão de hoje, que eu queria que você pensasse sobre isso, que você pensasse qual o seu relacionamento com as notícias, né? Então, aquilo que eu falei, será que aquilo que está lá vale a pena, interessa a você? Eu me lembro uma vez que eu fui num convento, né? E uma irmã falava, professor, eu passava 1 hora por dia, de manhã, lendo todos os jornais. Daí um dia, eu terminei de ler todos os jornais e pensei assim, meu Deus, eu perdi 1 hora do meu dia, porque eu acabei de ler o jornal inteiro e não agregou nada para a minha vida, nada, eu não vou ser 1 centímetro melhor. E as informações que me deram, nenhuma tem a ver com nada que eu possa, foi 1 hora de angústia, 1 hora, então a gente precisa tomar cuidado para ver. Agora, daí fala assim, então o senhor está advogando, eu não estou advogando nada, o senhor está advogando que a pessoa seja alienada. Eu falei, mas olha, sabe o que é essa alienação? Alienar-se de algumas coisas é muito positivo, concorda? Os próprios jornalistas se alienam de algumas coisas que eles não querem acreditar, né? Professores, por exemplo, se alienam de coisas que eles não querem ver, que eles não querem ler, porque não confiam na fonte. Né? Quer dizer, eu não vou aceitar isso, porque isso é da Wikipédia, por exemplo, né? Mas então você está... E a fonte? E a fonte de um jornal, de outro? Qual é a intenção daquele meio? E a gente tem que pensar muito. Quer dizer, nós estamos numa época, gente, muito diferente dessa, única na história da humanidade, né? Onde, na verdade, as pessoas hoje são muito protagonistas individuais da informação, né? A gente já não depende, como a escola, como a universidade, não é mais o professor, aquele magister dixit, aquele que vem com Não, o aluno hoje tem acesso, né? Um professor me contando que ele estava começando a dar uma aula, o aluno levantou e deu a aula no lugar dele, porque ele estava lendo no Google,
exatamente aquilo. Ele falou assim, Marins, eu me senti, eu falei assim, gente, vamos, todo mundo aqui, vamos abrir os seus celulares e vamos entrar onde ele entrou aqui, vamos discutir. Eu não vou falar porque é isso mesmo, tá certo tudo isso aí. Então vejam que o mundo mudou. Então o tema de hoje, né, as notícias e o que querem que pensemos, nós temos que pensar o que eu quero pensar, o que eu penso, o que eu acredito, não é verdade? E tenho que verificar muito bem as fontes. Pense nisso, sucesso. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.